Fala galera, eu sou o arquiteto Lucas Scaravelli e você está em mais uma aula do Me Explica BIM. E hoje a gente vai falar sobre fases de projeto para edificações verticais. Vamos lá? Então galera, a primeira fase que a gente vai falar é sobre a fase de estudo de viabilidade, né? Então a gente costuma tratar as nossas fases aqui dentro do escritório com 3 letras, né? Então essa fase a gente chama de EVB, que seria o estudo de viabilidade. O que eu preciso para começar essa fase e o que essa fase vai me entregar? Então vamos lá. Qual que é o objetivo principal dessa fase? Primeira coisa, é mostrar para a gente o que a gente consegue fazer com um terreno em específico, né? Então vamos lá. A gente trabalha com vários casos nessa fase. O primeiro dos casos seria a incorporadora, ela precisa bater um certo número, ela precisa vender X unidades num determinado período de tempo. Para ela comercializar essas unidades, ela precisa de um projeto, ela precisa aprovar o projeto e tudo mais, e ela precisa dos terrenos, né? Então, geralmente, para fechar um terreno, as incorporadoras elas abrem negociações com vários terrenos, né? E para isso que a gente faz esses estudos de viabilidade, tá? Em cada tipo de terreno, a gente tem condicionantes diferentes, seja de topografia ou seja de localização, né? A topografia ela pode apresentar facilidades ou dificuldades para a gente trabalhar um projeto. Ela pode apresentar também impactos positivos ou negativos na questão de uso do terreno e dificuldades construtivas, como por exemplo contenções. Os terrenos com aclive ou declive eles podem apresentar dificuldades, como contenções muito acentuadas, taludes, muitas movimentações de terra, ou até eles podem inviabilizar uma parte do empreendimento, né? Eu posso ter, por exemplo, uma nascente perto do meu terreno, então tudo isso acontece nessa fase de estudo de viabilidade, onde a gente vai receber um terreno, então a gente vai criar o nosso estudo e a gente vai determinar que um estudo ele vai ter uma área global de construção. Essa área global, ela vai refletir no meu VGV, tá? Então, o que é o meu VGV? O valor geral de venda, tá? Que ele é um número, ele vai ser traduzido em um número, em X reais, por exemplo, X mil ou X milhões de reais. E da onde que vem esse valor? Vem das unidades que a gente vai conseguir viabilizar dentro desse terreno. Então, sempre que eu faço um estudo, eu chego em duas áreas, né? Que é a área privativa e a área comum. E a soma desses dois vai me dar a área total, certo? A minha área privativa, em cima da área total, ela tem que ter um target mínimo de 60% a 65%. Tá? Ou seja, se eu tiver um prédio de 10 mil metros quadrados, essa área ela tem que significar pelo menos 6 mil metros quadrados. Tá? Por quê? Porque senão o produto ele começa a ficar inviável. Tá? Então esse estudo ele serve primeiro para a gente poder ver o que a gente pode fazer, poder ver gabaritos, poder ver capacidade das unidades, viabilidade de vagas de estacionamento e tudo mais. Tá? Então, qual que é o nosso entregável? Qual que é o nosso output? Aqui a gente tem o input, tá? E aqui a gente tem o output. O output é um modelo genérico, né? Então, vamos lá, é um modelo com quadro de áreas, um quadro de unidades e os índices urbanísticos. Então, nessa fase eu preciso ter já um modelo genérico, pode ser um estudo de massa, né? Quem trabalha com o Revit pode usar o estudo de massas convencional ou fazer direto através das ferramentas de áreas. Se eu uso o ArchiCAD, eu posso usar a ferramenta de zonas e áreas, né? E aí eu consigo visualizar em 3D essas zonas, né? O que é muito legal. Com o Revit eu só consigo visualizar áreas e ambientes, né? Rooms, através de scripts ou então
usando outras ferramentas auxiliares para estudar e me mostrar isso em 3D. E aí isso vai me atender na parte de modelo. Os quadros de áreas, pode ser um quadro em cima das áreas que vêm dos pisos do estudo de massa, pode ser um quadro de áreas direto da ferramenta de áreas. Quadro de unidades é quantas unidades eu vou ter, quais as áreas dessas unidades, porque eu não posso esquecer que esse meu estudo de viabilidade é um estudo de um produto, né, de uma edificação que ela vai atender um determinado público em uma determinada área em um determinado tempo, certo? Então, eu preciso ter essa relação para ver se vai fazer sentido, por mais que o número faça sentido, esse número aqui, mas eu tenho que saber se, por exemplo, naquela região que está sendo estudado, é uma região, por exemplo, uma região totalmente universitária. Então não faz sentido eu fazer um condomínio, um home club para famílias. Faz mais sentido eu fazer unidades menores que vá atender um público transitório, como estudantes, professores e etc. Tá? E aí os índices urbanísticos, né, que a gente vai ter que ter em qualquer estudo, e isso vai variar de cidade para cidade. Né? Tem cidades que exigem a taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, tem cidades que aceitam embasamento com uma condição A, pode ocupar 100% do lote, não pode, etc, etc. Então, para a gente ter o nosso output bem definido, o que a gente precisa? A gente precisa de um modelo que vai ter... não vai ter um aspecto estético da edificação, né? A gente acredita que para essa fase não é necessário, porque a gente está viabilizando o empreendimento. Então a gente precisa de áreas e números, certo? Eu vou ter um quadro de áreas. Nesse meu quadro de áreas, então eu vou ter que ter a separação de áreas privativas e área comum, porque isso é muito importante para o incorporador, né? E aqui então, sempre lembrando, num prédio de 10 mil metros quadrados, 60% a 65%. Então vamos lá, de 6 mil a 6.500 seria o mínimo, né? Isso vai depender muito também do tipo de produto que vai ser vendido, né? E aí nas áreas comuns eu vou ter de 35% a 40%, certo? Então, de 3.500 a 4.000. E é sempre importante ressaltar que essas áreas comuns elas vão englobar tudo, tá? Desde lazer, circulações, tá? Então, mesmo aquela circulação dos pavimentos tipo, elas vão entrar aqui, as áreas de vagas de garagem. Por mais que as vagas de garagem, elas são comercializadas, mas elas não entram no cálculo da área privativa, tá? Então, as vagas de garagem, elas são comercializadas, mas elas entram no cálculo de área comum, certo? E aí depois eu vou chegar em várias tabelas que eu vou apresentar para o meu cliente. Do quadro de áreas, o quadro de unidades, então ele vai estar aqui dentro, né? Então o quadro de unidades vai estar aqui. E aí eu vou mostrar que eu vou ter, por exemplo, 20 unidades de X metros quadrados. E eu vou ter mais 15 unidades de Y metros quadrados, tá? E num total de 35. Quantidade de vagas também é bem importante, porque se essas 15 unidades, por exemplo, forem unidades de 3 suítes, eu preciso de pelo menos 2 vagas para cada uma dessa unidade. Então eu estou segurando 30 vagas para essas unidades aqui, tá? Então isso é muito importante, a definição disso, porque a área a gente não tem como tirar do nada, né? E aí, às vezes, para eu viabilizar esse produto, vai impactar em eu fazer um pavimento a mais de garagem. E se eu não posso subir em altura, eu vou ter que escavar. E aí eu saio de um térreo, por exemplo, para ter um subsolo. E aí qual o custo de um subsolo? Em que região eu estou? É uma região que alaga? Aqui em Joinville a gente tem, por exemplo, várias regiões da cidade que alagam constantemente, porque a nossa cidade é muito baixa em relação ao nível do mar. Então a água volta pelos rios e o nosso centro enche em 15 minutos e esvazia em 15 minutos, dependendo do volume de chuva que a gente tem pelo período de tempo, tá? Então, todas essas coisas elas são importantes nessa fase, para que eu também não chegue nas fases posteriores
ainda tendo que pensar nisso aqui, né? Então a gente sempre diz que é interessante esgotar as possibilidades aqui para depois partir para as próximas fases, beleza? Então, dessa maneira a gente encerra a nossa fase 1, que é a nossa fase do estudo de viabilidade. Então, galera, obrigado por mais essa aula e não se esqueçam de deixar as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, tá bom? Dessa maneira vocês ficam sabendo das nossas próximas aulas e também das novidades do que vem por aí. E não se esqueçam que no nosso Instagram a gente tem o nosso template que vocês podem baixar de maneira gratuita e começar a trabalhar nos projetos verticais de vocês, tá? Sigam o nosso Instagram, acessem e baixem o template e divirtam-se. Valeu, até mais!